Em 1981, Paris foi palco de um crime tão grotesco que a própria palavra canibalismo pareceu pequena para descrevê-lo. Um estudante japonês de 32 anos matou, estuprou e devorou uma colega de classe. Mas o que chocou o mundo não foi apenas a brutalidade do ato, foi o que veio depois. O assassino não apenas escapou da prisão, como se tornou uma celebridade. Essa é a história de Issei Sagawa, o canibal de Kobe. Mas para entender a mente do assassino canibal, precisamos voltar ao início. Issei Sagawa nasceu em 26 de abril de 1949, em Kobe, Japão, em uma família extremamente rica. Seu pai, Akira Sagawa, era um empresário influente que presidiu a Kiruta Water Industries, e seu avô fora editor do jornal Asahi Shimbun. Mas a infância de Issei foi marcada pela fragilidade. Ele nasceu prematuro, tão pequeno que cabia na palma da mão do pai, e desenvolveu imediatamente uma grave doença intestinal. Cresceu com pernas finas como lápis e uma compleição frágil. A condição que Issei tinha era enterite necrose, que é uma inflamação grave do intestino e pode também afetar o estômago. Esse corpo que ele tinha era muito frágil e debilitado, além dessa doença que também contribuía para isso. Por isso ele sempre foi fisicamente pequeno e bem fraco. Issei tinha uma baixa estatura de apenas 1,45 m, e sua aparência física se tornaram o centro de suas obsessões. Ele se descrevia como fraco, feio e pequeno, e desenvolveu um complexo de inferioridade que o levou a idealizar o oposto: mulheres altas, saudáveis e de aparência ocidental. Ainda no ensino fundamental, Issei teve seu primeiro impulso canibal ao ver as coxas de uma colega de classe. Mas foi no colégio que sua obsessão tomou forma. Ele ficou obcecado pela atriz americana Grace Kelly. Essa admiração por mulheres ocidentais se tornou o gatilho de sua fantasia canibal. Ele não queria apenas matar, ele queria absorver a energia delas. Como ele mesmo confessou, antes que eu me desse conta, mulheres ocidentais altas e de aparência saudável se tornaram o gatilho das minhas fantasias canibais. Em Tóquio, já na Universidade Waco, Issei tentou matar sua professora de alemão. Ele entrou pela janela do apartamento dela enquanto ela dormia, mas a mulher acordou, gritou e ele fugiu. O desejo, no entanto, não diminuiu. Ele foi para Paris estudar literatura comparada na Sorbonne. Lá, seus impulsos se intensificaram. Ele passou a levar prostitutas para casa e tentava atirar nelas pelas costas enquanto elas se lavavam. Mas falhou centenas de vezes, até que conheceu Renée Harteveld. Renée era uma estudante holandesa de 25 anos, alta, saudável e bela. Tudo que Issei não era. Ela media 1,78 m. Issei a escolheu como vítima justamente por suas características de saúde e beleza. Em suas palavras, ele queria absorver a energia dela. Em 11 de junho de 1981, Issei convidou Renée para jantar em seu apartamento na Rue Erlanger, sob o pretexto de traduzir poesia alemã. Ela chegou confiante, sentou-se de costas para ele em uma mesa e começou a recitar os poemas. Issei então pegou um rifle e atirou em sua nuca. Ele desmaiou com o choque do tiro, mas ao acordar, sabia exatamente o que queria fazer. Primeiro, estuprou o cadáver. Depois, tentou morder a carne de Renée, mas seus dentes não eram tão afiados o suficiente. Então saiu e comprou uma faca de açougueiro. O que se seguiu foram 2 dias de canibalismo. Ele comeu a maior parte dos seios, do rosto, das nádegas, dos pés, das coxas e do pescoço de Renée, crus ou cozidos. Ele chegou a engolir o clítoris dela inteiro, porque ela estava menstruada, e ele não suportava o cheiro de sangue menstrual. Em uma entrevista, ele descreveu a carne humana como suave e sem odor, como o atum. E a gordura, para sua surpresa, tinha a cor do milho. Issei tirou fotos do corpo em cada etapa do consumo. Guardou partes na geladeira, mas quando o resto começou a se decompor,
ele decidiu se desfazer deles. Colocou os pedaços em 2 malas e foi ao Bois de Boulogne, nos arredores de Paris, para jogá-las em um lago. Ele foi visto em flagrante por diversas pessoas da região. A polícia o prendeu 4 dias depois. Quando revistaram seu apartamento, encontraram partes do corpo de René ainda na geladeira. Issei não negou nada. Disse à polícia: "Eu a matei para comer sua carne. E depois, comer essa menina foi uma expressão de amor. Queria sentir dentro de mim a existência de uma pessoa que eu amo." Mas a justiça francesa não o considerou culpado. Como sua família era muito bem de vida, o pai rico de Issei contratou um dos melhores advogados de defesa. Após 2 anos detido, aguardando julgamento, o juiz francês Jean-Louis Bruganier o declarou legalmente insano e inapto para ser julgado. Issei foi internado em uma instituição mental por tempo indeterminado. Enquanto estava detido, o autor Inuhiko Yomota o visitou. O relato de Issei sobre o assassinato foi publicado no Japão sob o título de In the Fog, na neblina. O livro foi um sucesso. A celebridade macabra de Issei cresceu tanto que as autoridades francesas decidiram deportá-lo para o Japão. No Japão, foi imediatamente internado no hospital Matsuzawa, em Tóquio, mas os psicólogos de lá examinaram Issei e concluíram por unanimidade que ele era são, e que sua única motivação para o crime era a perversão sexual. Como o processo na França já havia sido encerrado e os registros do tribunal não foram liberados para as autoridades japonesas, Issei não podia ser legalmente detido no Japão. Em 12 de agosto de 1986, ele simplesmente saiu do hospital. Ele estava livre. A liberdade de Issei foi amplamente criticada como um exemplo de obstrução na justiça. A família de René ficou indignada com sua transferência para o Japão e prometeu pressionar a opinião pública para que ele nunca fosse liberado, mas nada disso impediu Issei. Entre 1986 e 1997, Issei foi frequentemente convidado como palestrante e comentarista. Ele escreveu livros sobre o assassinato que cometeu, participou de talk shows, deu entrevistas e pousou para fotos, e nunca demonstrou remorso. Ele também atuou em filmes. Em 1992, por exemplo, ele fez uma participação no filme de exploração The Bedroom, Shiseiji Onoaria, do diretor Hisayasu Sato, interpretando um voyeur sadossexual. O filme é um exemplo do cinema Pinko-eiga japonês. Em algumas fontes, ele também é listado como tendo participado de filmes pornográficos para sobreviver, já que ninguém queria empregá-lo. Em 2017 foi lançado o documentário Caniba, dirigido por Lucien Kesten Taylor e Verena Paravel. O filme é um retrato íntimo de Issei e seu relacionamento com seu irmão mais novo, Jun Sagawa. O documentário explora os impulsos sombrios do desejo canibal. Nele, Issei aparece mastigando algo, uma provocação ao tema do filme. Issei também escreveu e desenhou um mangá. A primeira edição rara do mangá Sagawa-san foi publicada em 31 de dezembro de 2000. O quadrinho retrata a vida de um novelista do século XX, mas, na prática, é uma janela para obsessões e fantasias sombrias do próprio Issei. A obra é atualmente rara e esgotada. Além disso, há relatos de que Issei participou de um filme não lançado com uma atriz, em que o canibalismo foi simulado sem o conhecimento dela. Ela também não sabia que ele era um canibal, e que os dois se tornaram amigos. O filme teria sido engavetado, mas como muitos detalhes da vida de Issei, isso percorre na névoa. Issei Sagawa morreu em 24 de novembro de 2022, aos 73 anos, vítima de pneumonia em um hospital de Tóquio. Seu funeral foi pequeno, apenas seus parentes compareceram. Seu irmão mais novo anunciou a morte em um comunicado. Nenhuma cerimônia pública foi realizada. O canibal de Kobe se foi, mas sua história continua viva. Não como um conto de justiça, mas como um lembrete perturbador de como a fama, o dinheiro e as brechas da lei podem proteger até os monstros mais confessos. Renée Hartwell continua com 25 anos para sempre, enterrada em um país que não era o seu. Issei Sagawa viveu por 73 anos livre, famoso e impune. No silêncio que ficou, não há justiça, não há redenção. Há apenas o vazio deixado por uma vida que foi devorada 2 vezes.